Véi, então agora nós vamos trocar a ideia sobre ele, o homem, o tal do Pascal. E aí, ele tem um princípio muito importante, que esse aqui é o fundamento da mecânica moderna, vamos dizer assim. Tudo que a gente lida da mecânica hoje, para você diminuir o esforço, a gente utiliza o princípio de Pascal, desde direção hidráulica até aviões. O tempo inteiro a gente está utilizando o princípio de Pascal para você diminuir os esforços e forças que tem que ser feitos e tal. E aí ele fala o seguinte: um aumento de pressão, e aí eu propositalmente destaquei essa palavra aumento, porque nós vamos entender, vamos com calma. O aumento de pressão em um ponto, então ó, eu vou aumentar a pressão em um ponto do fluido, se transmite integralmente, ou seja, se transmite por completo a todos os pontos desse fluido. Como assim? Se liga. Você tem aqui um fluido, opa, aqui tem uma área A1, beleza? E aí eu vou fazer uma força aqui, ó. Que eu vou chamar de força em 1. Fazer uma força aqui. O que essa força vai fazer? Ela vai começar a comprimir esse fluido que está aqui. Concorda? Você está fazendo uma força. Lembra? Qualquer fluido ele é compressível. Você pode comprimir um fluido. Sim ou não? Então eu vou tentar comprimir. Eu vou tentar fazer ele ficar cada vez menor. Eu vou fazer o quê? Pegar o volume dele. E eu vou começar a diminuir esse volume. Mas pensa comigo. Se eu estou mexendo no volume, volume é o quê? Você lembra? Volume é a área da base vezes a altura, né? Se eu estou diminuindo o volume, o que eu estou fazendo também? Estou diminuindo a altura. Estou diminuindo a área. E aí lembra você que pressão ela é força sobre área. Então, se eu pego e começo a comprimir, eu começo a diminuir essa área do fluido. Por quê? Porque eu estou mexendo no volume. Concorda comigo? Se eu estou diminuindo a área, o que acontece com a minha pressão? Minha pressão aumenta. Então, ó, um aumento de pressão em um ponto. O que ele quer dizer com isso? Se você forçadamente fizer a força em um ponto do fluido, você vai mexer na área, que vai mexer na pressão. Ou seja, você vai diminuir a área e vai aumentar a pressão. Então, se você fizer uma força em um ponto, você aumenta uma pressão. O que acontece? Se você aumentar a pressão nesse ponto, vai se transmitir integralmente ao longo de todo o fluido. Então, essa pressão que você subiu aqui, P1, vai ser a mesma que vai aparecer aqui na área 2. Então, a pressão em 1 vai ser exatamente igual à pressão em 2. Concorda ou não? Beleza? Por quê? Porque essa pressão que você aumentou em um ponto, a pressão que eu aumentei aqui no ponto 1, se transmite integralmente, ou seja, ela vai aparecer ao longo de todo o fluido. Então, essa pressão P1 vai ser igual a essa pressão P2. Beleza? Uma dúvida comum, isso não tem a ver com o que a gente viu nos últimos vídeos, lá da questão do teorema de Stephen, que a gente tinha a pressão aqui, P1, a pressão P2. Como P2 está mais profundo do que P1, realmente a pressão em 2 é maior do que a pressão em 1. Isso continua sendo verdade. O que é igual é o aumento de pressão. É essa pressão que você fez provocada pela força gerada, beleza? Por exemplo, vamos lá. Imagina que aqui no ponto 1, essa pressão P1, lembra, essa pressão, vou até colocar aqui, ó, P'1. O que é P'1? Não é a pressão gerada pelo aumento, tá? Esse P'1 aqui é a pressão que tinha no fluido antes de você fazer força, ok? Então imagina que P1' era, por exemplo, 10 pascals. Pode ser ou não? 10 pascals. Você foi lá e fez uma força. Você provocou um aumento de pressão. Suponha que você provocou um aumento de pressão, que é o que a gente está chamando de P normal, sem o linha. O P normal é o aumento de pressão. Suponha que você aumentou em 5 pascals. Pode ser? Qual que vai ser a nova pressão no ponto 1? O P'1. Vai ser 10 mais o aumento.
ou seja, 15 pascals. Ah, então a pressão linha no ponto 2, ela vai ser o mesmo aumento, sim. Ela vai ser a pressão que você tinha normalmente no ponto 2, mais os 5 pascals, que é o aumento de pressão. Então, todos os pontos vai ter um acréscimo de 5 pascals. É isso que diz o princípio de Pascal. Ele não diz que aquela relação que a gente já tinha, que são as pressões provocadas pelo peso da coluna d'água, que a gente discutiu lá no primeiro vídeo, que a pressão abaixo, cada vez que você aprofunda, ela vai aumentando. Isso é verdade, isso continua sendo verdade. Ele não diz que isso deixou de existir. O que ele diz é que todos os pontos vão ter o mesmo acréscimo. Se antes o ponto P'1 tinha 10 pascais, agora ele vai passar a ter 15. Se o ponto P2, que está mais profundo, tinha 50 pascais, agora ele vai passar a ter 55. Todos os pontos vai ter o mesmo acréscimo de pressão. É isso que diz o princípio de Pascal. Concorda? Então a pressão 1, lembrando, essa pressão aqui é o acréscimo de pressão. Então a pressão 1 acrescida vai ser igual o acréscimo no ponto 2, tá? O acréscimo aqui vai ser igual ao acréscimo aqui. É isso que a gente está dizendo aqui com o princípio de Pascal. Então, qual que é a moral da história? Pressão não é a força sobre a área. Então, a força 1 dividido pela área 1 tem que ser igual a força 2 dividido pela área 2. Isso aqui é o acréscimo, tá? Lembrando, essa daqui, isso aqui é o acréscimo ou aumento de pressão. Não tem a ver com a pressão gerada pela coluna d'água. É o acréscimo, a pressão a mais. Beleza? Então, aumento de pressão no ponto 1 é igual ao aumento de pressão no ponto 2. A consequência disso é que a força dividida pela área 1 tem que ser igual à força 2 dividido pela área 2. Beleza? Então, isso aqui, consequência matemática do princípio de Pascal. Pode ser ou não? Beleza, mas o que isso aí influencia? O que isso me ajuda? Imagina que a área 1 seja 1/4 da área 2. Você percebe que a área 1 ela é bem menor do que a área 2, né? A área 2 é bem maior do que a área 1. Então, imagina que a área 1 seja 1/4 da área 2. Se a gente fizer uma pressão F1, qual que vai ser essa pressão que vai aparecer aqui no... perdão. Se eu fizer uma força F1 aqui, qual que vai ser a força que vai aparecer nesse outro lado? Pode ser? Vamos lá? Então, ó, a força 1, que foi a força que eu fiz, dividido pela área 1, mas a área 1 não é 1/4 da área 2? Então, eu vou escrever aqui, ó, vou até escrever de amarelo para você ver que eu estou substituindo o termo aqui de área 1, beleza? Isso aqui vai ser 1/4 da área 2. Isso aqui é quem, de novo? Área 1. F1 sobre A1. Substituir A1 por 1/4 de A2. Isso aqui tem que ser igual à força no segundo ponto dividido pela área do segundo ponto. Faz sentido ou não? Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu quero isolar a força 2. Então, eu tenho que pegar essa área que está do lado direito e mandar ela para o lado esquerdo. Então, ó, a força 1 dividido por 1/4 da área 2 vezes a área 2, porque a área 2 está dividindo do lado de cá. Passei ela para o outro lado, então ela aparece aqui multiplicando. É igual a força 2. Beleza ou não? Então, eu tenho área 1 no numerador e eu tenho área 1 no denominador. Posso cortar. Divisão de fração, eu conservo a primeira fração, F1 dividido por 1, e eu inverto a segunda, 1/4. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. Fez sentido? Então, a força 2 vai ser o quê? Vai ser a força 1 vezes 4. Então, perceba que uma força pequena que eu fiz, no ponto 2, ela aparece 4 vezes maior.
E é esse o poder do princípio de Pascal. E é por isso que ele é tão importante em várias áreas de engenharia. Por que ele é tão importante em várias áreas de engenharia? Porque você faz uma pressão pequena de um lado e essa pressão. Você faz uma força pequena de um lado e essa força aparece grande do outro. Então, por exemplo, imagina no motor de caminhão. Pô, um caminhão é pesado, é difícil tu virar um caminhão. Concorda? Então, se você fizer uma força pequena no volante de caminhão, o fluido hidráulico que tem ali na direção hidráulica vai quadruplicar a força que você fez para atuar na roda do caminhão. Então você provocou o quê? Um aumento de força. É isso que o princípio de Pascal, ele culmina. Essa é a consequência. Você faz uma força pequena de um lado e essa força aparece grande do outro. Beleza ou não?